Olá pessoal, mais um Papo Despolitizado aqui na Vem TV e hoje eu estou com Jussara Basso dos Santos. A vereadora Jussara Basso está aqui comigo, bem-vinda. Bom, muito obrigada pelo convite, muito importante esse papo, né? A gente vai aqui conversar um pouquinho sobre mim, mas toma cuidado, hein? Não pergunta muito que eu sou meio tímida. Não foi isso que eu vi no nosso papo antes, não. Obrigado pela sua presença. E sim, vamos bater aquele papo, começa me contando. A senhora nasceu em São Paulo. Sim, sou nascida e criada na Zona Sul de São Paulo. Venho de uma família de 4 irmãos, além de mim, mais 3 irmãs e um irmão que felizmente faleceu há quase 30 anos atrás. Minha mãe, uma mulher, trabalhou como diarista a vida inteira para criar os filhos, mãe solo, também periférica, nascida no interior de São Paulo, veio para a capital, na verdade, com uma mudança, né, do cenário. Ela trabalhou na agricultura e veio trabalhar na casa de família. Entendi, então a vinda para São Paulo foi exatamente para mudar de vida, né? E aí nesse momento, nesse cenário aí, a sua vida também, extremo Zona Sul? Eu não moro no extremo, né? Eu moro quase na fronteira com o Taboão da Serra. Tá. O extremo que é mais conhecido são mais Barragem, final de Parelheiros, Jardim Ângela. Eu já estou um pouco mais próximo de São Paulo, da capital de São Paulo. Entendi. E aí nessa seu dia a dia, nesse seu cotidiano, nesse momento do que a gente estava batendo um papo aqui, você começa a fazer algumas ações sociais na comunidade, é isso? Demorou um pouco para essas ações sociais acontecerem, né? Primeiro foi no sentido mesmo de me reconhecer como pessoa e reconhecer Perfeito. onde eu estava como cidadã, né? Eu venho de uma família muito carente. Minha mãe, ela saía de casa às 5 horas da manhã, voltava à meia-noite para poder sustentar os filhos sozinha. Naquela época, para uma mulher, hoje o salário das mulheres já é menor do que dos homens. Naquela época, uma mulher que trabalhava como diarista não ganhava o suficiente para sustentar os filhos com qualidade. Então, ela, além de sustentar os filhos, estava pagando o terreno que ainda hoje a gente mora. Então, foi uma luta muito grande. E para isso acontecer, faltava tudo, faltava o arroz, faltava a comida. Passamos pela época do encarecimento de preços, pela época das recessões. Então, a gente, na verdade, passava por uma situação de quase miséria. E, nesse sentido, a gente vai percebendo, eu como pessoa ia percebendo, que a minha vida era diferente da vida de outras pessoas. E esses questionamentos começaram a me fazer buscar e compreender um pouco mais os motivos dessa desigualdade social tão grande. Por que eu e minha família passávamos fome, enquanto a família de outros não passavam? Porque tinham pessoas que tinham muito e a gente não tinha nada. Então, foi neste sentido que eu comecei a ler bastante, a compreender um pouco mais dessas desigualdades e aí passei a atuar, né? Primeiro de uma forma bastante independente, buscando compreender mais, entender mais sobre as políticas sociais, sobre essas questões e me engajando nas lutas do meu território, nas lutas dentro da escola, buscando mesmo mudanças. E é isso, a senhora era jovem ainda. Sim, sim. Eu comecei aos 16 anos de idade a fazer esses embates políticos. Entender, como a senhora falou, entender a sua posição na sociedade e reclamar aquilo que de fato enxergava como um direito, né? E aí fazer essas ações. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Bom, primeiro entender que na nossa Constituição, né, na nossa lei, no princípio da nossa lei, está escrito que todo cidadão é igual e que nós temos o direito à saúde, à educação, ao lazer, o direito soberano à vida. E que isso naquele momento não existia. Não existia. Né? Hoje em dia também não está muito melhor, mas naquele momento, na sua vida, não existia. Não existia. E se você percebe, quando você nega ao cidadão o direito ao trabalho, que vai garantir para ele o alimento, a moradia, a saúde, a qualidade de vida, você está negando para ele o direito à vida. Está negando a vida, com certeza. Então, a gente estava a todo momento sendo colocado em uma situação de risco. E aí eu fui buscar conhecer outras pessoas, conheci pessoas que
naquela época faziam uma luta mais efetiva em relação a essas questões e que começaram a me ajudar nessa formação política a compreender, né, que a gente, quanto cidadão, precisava lutar pelos nossos direitos para que aqueles que estavam no poder nos olhassem como pessoas que precisavam ter seus direitos garantidos. Exatamente, para garantir os direitos que cabem ao cidadão. E isso começa a política social, na verdade, né? Exatamente. Porque aí, nesse momento, ela não estava nem só olhando para a senhora, já estava olhando para uma comunidade, algumas pessoas que viviam e conviviam na mesma situação. Exatamente. Porque você não consegue olhar para você só para si mesmo quando você você começa a encarar a situação social na qual você está. Normalmente você olha para o seu vizinho e percebe que ele está na mesma situação, você olha para o seu irmão, para sua mãe, você olha para a sua comunidade e fala, mas espera aí, por que da ponte para cá é desse jeito e da ponte para lá está tudo ok? Por que lá não tem enchente? Por que lá você tem uma UBS que funciona? Por que lá as pessoas moram bem, porque elas têm que comer em casa, né? Então, são essas as questões que você começa a olhar. Na verdade, a gente vive uma segregação espacial, onde um território as pessoas estão bem, vivem bem, os equipamentos públicos funcionam, e em outro território não. E essas pessoas migram todos os dias da periferia para o território onde os equipamentos funcionam, onde os recursos são investidos para garantir que essa roda continue girando. Então, eu comecei a olhar para tudo isso e comecei a buscar compreender um pouco melhor e saber aonde eu precisava ir, sobre o que eu precisava falar, o que eu precisava debater, onde eu iria buscar. E foi este o início do meu caminhar nesse sentido. Mas eu imagino que, primeiro, o desafio é grande para entrar numa questão política social. E o segundo, o fato de ser uma menina, né? Ser uma mulher, ainda menina, entrando nesse ambiente predominantemente masculino e um pouco mais até, né? Um tanto quanto truculento, porque não é fácil estar ali dentro. Como é que foi isso, o seu convívio, a sua vida nessa situação? Enquanto menina, numa situação dessa, assim, eu preciso mostrar, preciso fazer, preciso brigar por aquilo que eu acredito, mas sou jovem e sou mulher. Primeiro, eu não sei te dizer se para todas as mulheres funciona da mesma forma, mas a gente, para ser respeitada, precisa se embrutecer. E, nesse sentido, se tornar um pouco... você ouve muito, isso faz parte do racismo estrutural, que a mulher negra ela é raivosa, né? Que a mulher negra ela é ignorante, ela é prepotente, ela é arrogante. Mas isso é todo um mecanismo também de autodefesa, de se fazer ouvir. Então, para você se fazer ouvir, você muitas vezes adota uma postura mais firme, mais rígida. E aí foi este o caminho que também serviu para mim, né? Foi o caminho de eu me embrutecer para poder lidar com essas questões e ir para o embate, de fato. E aí vem um caminhar de vários anos, de uma forma bastante independente, apesar de conhecer várias organizações, vários espaços onde as pessoas se organizavam para fazer a luta, eu só comecei organicamente mesmo dentro de um movimento em 2012, né, que foi um movimento de luta por moradia, onde eu fui para conhecer e acabei permanecendo por 10 anos. Se identificou com a ideologia, ou com a ideia e entrou de cabeça nesse movimento. E isso é um ponto bem específico sobre isso. Quando você luta, quando você faz o debate sobre moradia, você acaba percebendo que quem não tem CEP não consegue matricular o filho na escola. Perfeito. Quem não tem CEP não consegue um emprego formal, quem não tem CEP não consegue atendimento na unidade básica de saúde, pelo SUS. Quem não tem CEP não é cidadão.
não está dentro da discussão orçamentária de distribuição de orçamento para a construção da UBS, da escola, enfim. Então, essas pessoas, elas são negligenciadas. E foi exatamente isso que para mim fez todo sentido. Então, lutar por moradia é muito mais do que lutar por um teto em cima da cabeça. Lutar por moradia é lutar por todos os outros direitos, é lutar por dignidade. Praticamente como um RG, né? Eu sem RG eu não sou ninguém, o CEP sem CEP também eu não sou ninguém. Exatamente isso. É interessante essa observação, eu nunca tinha pensado por esse ponto, que realmente é isso, você não faz nada se você não tiver um endereço, não tiver um CEP para dizer, não, eu resido ali, você pode ir lá bater na porta, senão você vai me encontrar. Exatamente. Né? Mas, de novo, né? É sempre uma missão bem pesada, é uma missão árdua, né? Sim, é uma missão árdua porque nós, mulheres como um todo, e nós, mulheres negras também como um todo, a gente, para se fazer ouvir, para começar que a gente só conquistou o direito ao voto da década de 60 para cá. Então, há pouco tempo nós passamos, de fato, a poder colocar o nosso direito ao voto, nosso direito à escolha nas urnas. E a partir disso, há pouco tempo você começa a ter mulheres dentro do cenário político nacional fazendo debate político. E aí, para se fazer ouvir, e aí, para se fazer ser ouvida com sensatez e com o nosso direito de fato de colocar aquilo que a gente pensa e aquilo que é o nosso direito no papel, na plenária, nos espaços de discussão, a gente tem um longo caminhar. E aí é isso, machuca, muitas vezes é doloroso, né? É uma ruptura. É uma ruptura dentro de um sistema que não te reconhece como sujeitas do seu direito. Então, é uma ruptura. E quando tudo que se rompe é doloroso, né? E tudo que se rompe precisa que você coloque energia nisso. Sim. E para mim não foi diferente. E nesse momento, que ela começou cedo, começou esse movimento cedo. E a gente está falando de 2012, então tem um tempo longo aí. E ainda constituir família e ainda ter tempo para um relacionamento amoroso, né? Um namoro, um casamento, ter filhos. Dá para encaixar isso? Olha, tanto não dava que eu quebrei nesse caminho, assim, porque é um caminho de uma luta constante. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Para ajudar no sustento da minha casa. E eu trabalhava, estudava, cuidava da casa, ajudava em diversas outras questões. Então, aquela história da tripla jornada de trabalho que para mim começou bastante cedo. E aí, quando eu encontrei uma pessoa que eu fiquei gestante, que eu fiquei desempregada, foi um outro caminho, né? Que era uma mulher grávida, um exemplo. Eu fui catar latinha para garantir o enxoval da minha filha. Eu fui participar de rodas de gestantes nas igrejas para ganhar um enxoval. Então, eu passei por uma gestação bastante complexa. E quando minha filha nasceu, eu só tinha uma opção. Encarar, ir para o mercado de trabalho, buscar aquilo que eu precisava. E foi uma luta diária. Fui construir uma casa para onde eu, nesse meio período, me separei. Fui construir uma casa onde eu e minha filha pudéssemos morar. Foi uma outra luta bastante grande, porque enquanto eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo eu era servente do pedreiro. E aí eu não tinha... Um pedreiro da sua construção. Exatamente, da minha construção. Então eu cuidava da minha filha, lavava roupa, era servente, trabalhava fora, fazia tudo isso. E aí chegou um momento que eu tive um problema, eu entrei em depressão e fui afastada por 14 dias do trabalho. No 15º dia eu voltei, né? Que é a lei, a regra do INSS. É a regra do jogo, né? Eu voltei. Quando eu voltei, eu fui demitida por justa causa, porque disseram que que eu fui insubordinada, insubordinação, indisciplina. Injustiça total. Exato. E aí eu fiquei desempregada, né? E foi um pouco antes mesmo de eu conhecer o movimento por moradia, porque estando em depressão, vizinhas começaram a me chamar para conhecer.
essa ocupação, esse movimento, porque eu moro no terreno da minha mãe e eu quero também minha casa. E eu fui para a luta, fui conhecer o movimento por moradia e lá me identifiquei com a luta e aí passei 10 anos nessa bandeira, organicamente nessa bandeira, até 2021, quando eu saí também do movimento. Mas saiu aí nesse momento para entrar na política partidária ou saiu, a desconexão foi qual o motivador? Eu sou uma pessoa que eu sou muito pensante e eu analiso muitas coisas. E algumas coisas passaram a me causar um certo desconforto, porque eu acredito na construção coletiva. Se eu tiver que levar um dia inteiro para convencer 100 pessoas e levar 15 minutos para simplesmente apontar o caminho, eu vou levar o dia inteiro para convencer pessoas. Eu acredito que não existe construção coletiva se não for de uma forma que a pessoa tenha a crítica total sobre o caminho ao qual ela tá concordando em seguir. Então, é essa a regra do convencimento, é você explicar os prós e os contras e falar, vamos por aqui. Infelizmente, em alguns momentos, eu percebia que não existiam os prós e os contras. Existia o meio termo para que as pessoas fossem tendenciadas a seguir por determinado caminho. E isso eu nunca concordei. Não era um convencimento, era um arrastão, vamos chamar assim. Era assim, Sim. Siga esse caminho aqui que vai tá tudo bem, não vou gastar tempo falando sobre. Exatamente. E aí houve essa desconexão não é nem metodologia, mas por entendimento de como fazer Por divergência. Divergência, ou desentendimento. Exatamente. Mas aí, nesse momento, conecta com a política partidária ou ainda não? Então, essa questão de política partidária, ela entrou em minha vida, na verdade, foi uma consequência, né, desse período todo de lutas, de construção, enfim. Eu sou uma pessoa bastante comunicativa, sempre fui uma boa oradora e aí em 2020 o coletivo do qual eu fazia parte decidiu fazer filiações democráticas a determinados partidos para concorrer nas eleições e eu fui indicada também para estar numa das chapas. Relutei um pouco, vou ser muito sincera, mas acabei aceitando, né? Fui candidata em 2020, fiquei suplente e só em 2023 eu assumi a Câmara Municipal de São Paulo como vereadora. Entendi. Mas aí é uma continuidade, né? Que aí a grande pergunta do Despolitizando a senhora contou a sua história até de batalha diária, vamos chamar assim, né? Uma batalha de sobrevivência e depois um ato contínuo de ajudar uma comunidade. No Brasil, político não tem os melhores adjetivos, pelo contrário, né? São os piores adjetivos porque houve uma construção para isso. Entrar na política partidária, o motivador, qual foi exatamente? É poder fazer mais? Eu acho que até quando a gente coloca política partidária e política social em locais diferentes, a gente está criando uma ideia de que são coisas diferentes. Tá. E não são. A política a construção política é uma única questão. Onde você a constrói, que muda. Né? Porque se eu colocar que aqui eu estava fazendo política social e aqui eu estava fazendo política partidária, eu estou entrando nesse consciente coletivo que diz político é tudo igual. Né? Perfeito. Então, a construção é a mesma, só estou construindo um espaço diferente. Porque quando a gente pensa, e até você coloca isso muito bem, que nós debatemos e fazemos política o tempo todo, quando a gente faz política aqui dentro na política partidária, a gente tem que fazer da mesma forma que a gente faz dentro do movimento social, porque aí vai fazer sentido. Enquanto a gente estiver dividindo as duas coisas, é esse cenário que a gente vê, é esse cenário onde se muda os personagens, mas as coisas continuam do mesmo jeito, no mesmo formato, nas mesmas mãos dos mesmos poderosos.
Entendi. E aí esse é um ponto de vista, é uma forma de enxergar que até então eu não tinha conversado com ninguém sobre isso, sobre esse ponto de vista, né? Porque, é fato, política a gente faz em todos os lugares, né? A gente, permanentemente, a gente faz política até na família. E aí, eu sempre tive essa visão, né? Quando eu coloco política partidária, separada de política social, é que o meu entendimento, e aí o programa não é meu, é seu, sim, a política partidária é um ato contínuo da política social, não é separado, né? É um step, vamos dizer, a mais dentro daquilo que eu já acredito e em que me dá mais capacidade de realizar tudo aquilo que eu já faço. E aí só coloca perfeitamente, assim, se eu separo isso, aí eu tô fazendo errado, aí a gente chega onde a gente está vivendo hoje, porque eu desconecto disso aqui e vou fazer partidarismo para poder ter algum benefício com isso, e eu desconectei daquilo que me fez estar ali, que era a política social. Perfeito, perfeito. Eu acho uma analogia perfeita do que está acontecendo hoje no Brasil. Mas aí a gente trazendo de volta dentro das suas ações, estar na política dentro do partido, fazendo a política social, era uma visão de que eu quero estar lá e eu quero continuar fazendo, ou dentro do que a senhora acredita de tudo que já fez, qual é o caminho agora para frente? Eu acho que não parece, mas nós temos um sistema político de construção coletiva que pode funcionar se houver vontade política. As principais leis que regem nosso município, as principais questões que são debatidas, por lei precisam acontecer audiências públicas, por lei precisa de participação social, por lei precisa ser colocado para que toda a sociedade compreenda aquilo que está sendo mudado e feito e para que a sociedade também possa apontar aquilo que precisa ser feito. Então, assim, estar nesse espaço é usar esse mecanismo para que essas comunidades, para que a nossa periferia, para que essas pessoas que estão ausentes dos seus direitos possam entender que elas devem e podem intervir naquilo que a gente constrói dentro da política partidária, por assim dizer, dentro do espaço de discussão, dentro do espaço de decisão. Então, eu acredito que estar aqui hoje é uma ferramenta importante de emancipação, é uma ferramenta importante de construção daquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito não é fazer que nem muita gente que a gente conhece, que está sentado há 7, 8, 10 mandatos e que não muda nada. Estar hoje aqui é simplesmente um mecanismo de acreditar que a gente pode mudar nossa cidade, mudar o nosso país, mudar a nossa essa divisão espacial, esse abismo social que existe. E assim, eu quero estar durante um pequeno período para construir aquilo que a gente pode construir coletivamente, para que a gente tenha força depois para poder mudar, trazer mudanças de fato. Mas aí fora do partido? No partido, mas não exatamente dentro do parlamento. Dentro de uma posição política, dentro do partido, né? Exato. Assim, só resumidamente, eu não quero uma carreira. Né? Eu não quero pensar, olha, hoje eu estou vereadora, amanhã eu quero estar deputada, depois de amanhã governadora. Eu não tenho esse pensamento, não é este o objetivo. Entendi. O objetivo está ainda conectado àquilo que a senhora viveu lá no começo da Sim. vida, que era, eu preciso transformar a minha vida e a vida dessas pessoas, é isso? É isso. E a democracia diz respeito a que o poder não pertence a uma pessoa, o poder emana do povo. Então, essa cadeira, ela precisa seguir vamos dizer assim, precisa girar. A roda precisa girar, sabe? A manutenção desse espaço não pode permanecer na mão de apenas alguns. Porque se não continua com a mesma cabeça, eu entendi que precisa, mas para poder ficar claro para todo mundo que está vendo a gente aqui, essa rotatividade é importante por quê? Para a manutenção da democracia,
para manutenção do ponto de vista, para que a gente possa... Hoje nós temos na Câmara Municipal de São Paulo apenas 4 mulheres negras. Então, se essa roda não girar, vai permanecer poucas cadeiras com mulheres negras que podem ter um ponto de vista diferente para trazer mudanças para as mulheres de São Paulo, um exemplo. Então, a gente precisa que gire para que daqui a alguns anos a gente tenha 55 mulheres naquelas cadeiras. Entendi. É fazer realmente com que pontos de vistas diferentes tenham a oportunidade de, em algum momento, estar ali também. Exatamente. E aí realmente que a política seja uma política social dentro do partido e não seja simplesmente uma politização ali do partidarismo, né? Ou seja, assim, eu acredito no partido, eu não acredito na sociedade. Eu estou tentando só, estou colocando para poder eu também entender, porque eu estou gostando bastante desse ponto de vista, porque é bem diferente mesmo. E quando eu falo bem diferente, que ela está sendo muito clara aqui, muito objetiva na nossa conversa. E eu sempre deixo um recado para quem está vendo a gente, que assim, antes de falar qualquer coisa de uma pessoa política, entenda quem é a pessoa, conheça a pessoa, esse é o objetivo do Despolitizando, é conhecer mais a senhora, de por que estou nesta posição política, hoje vereadora, por que eu cheguei aqui, qual é o meu objetivo enquanto ser humano e não enquanto política. Eu quero ser presidente ou não quero ser presidente da República. Humanizando o nosso papo aqui. E aí hoje, dentro das suas expectativas pessoais, os objetivos estão sendo alcançados? A minha pergunta é mais para entender assim, continua aquela mesma batalha de quando só tinha 16 anos lá, matar um leão por dia? Continua a mesma batalha, porque infelizmente, apesar da gente hoje ter avançado bastante em leis de distribuição de renda, leis de distribuição de recursos, né? Leis que permitem aos jovens periféricos acessar a universidade, programas de moradia. A gente avançou, mas não é o suficiente ainda. Infelizmente, hoje a gente vê um território, e aí eu cito novamente a cidade, porque a cidade de São Paulo são várias cidades dentro de uma só, e a gente fez uma movimentação de criação de subprefeituras para descentralizar o poder e para que a administração da cidade fosse mais fácil de ser feita. E você tem territórios ainda que você vai, vamos lá, para Vargem Grande, para Parelheiros, para os bairros de Barragem, para Marcilac, você vai para o Itaim Paulista, para o Jardim Pantanal, para a Vila Seabra, e você vê uma situação onde não existe saneamento básico, onde não existe escolas suficientes para atender todo mundo, onde as mães têm que, às vezes, pegar meia hora dentro de um ônibus lotado, porque também as vans, as tags, que são transporte gratuito escolar, não funcionam, onde mulheres ficam esperando uma ultrassonografia durante 9 meses, quando sai a vaga, o neném já nasceu, você percebe que não mudou o suficiente. Nós vivemos aqui na cidade mais rica do Brasil, uma das mais ricas da América Latina, e mesmo assim a gente continua nessa situação. E quando você olha para o Brasil como um todo, você percebe que ainda tem gente abaixo da linha da miséria, e a gente não pode aceitar isso, não dá para ficar parado. E ao mesmo tempo que reconstruir uma consciência coletiva, é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho de um dia, não é um trabalho de você, vou lá, vou falar 10 palavras, não é isso. E não é também pegar a minha ideia, a minha ideologia e enfiar na cabeça de alguém. É trazer para a pessoa vários elementos para que ela também consiga olhar para tudo isso e falar, não, eu me encaixo aqui, eu acredito nisso aqui. Eu quero essa mudança aqui e eu quero construir dessa forma. Não é seguir o líder, isso já existe. É que as pessoas compreendam qual é o papel delas dentro dessa sociedade e, principalmente, quais são os direitos. Porque nós temos uma sociedade que fala para você, o seu dever é esse, mas não te aponta quais são os seus direitos.
Então, a gente precisa saber exatamente quais são os nossos direitos para reivindicá-los e saber que o principal dos nossos direitos é o direito à fala. A gente precisa chegar onde for e falar aquilo que a gente pensa, da forma que a gente pensa e ser ouvidos. E dessa forma reivindicar os nossos direitos. Ser ouvidos e não sofrer nenhum tipo de retaliação pelo que falou, né? Exatamente. Porque hoje a gente está vivendo isso no Brasil, né? Assim, qualquer fala com as redes sociais, com as mídias sociais, qualquer fala, se alguém discorda, já vem batendo, já faz, como é que é, exclui das redes sociais, como é que chama isso? Cancelamento. Cancelamento, cancela. A gente está vivendo um momento bem chato nisso, né? Mas, por outro lado, a gente também está vivendo um momento de oportunidade, porque a gente acaba tendo mais fala do que a gente tinha antes das redes sociais, né? Lógico, tem muita gente falando besteira, tem gente vendendo aquilo que não existe, contando a mesma história todo dia e falando que é novidade, mas em compensação, quem fala sério também tem um poder de fala. Gostando muito da sua história, na verdade, a história de vida, né? Aquela história que a gente conta aqui sempre no Despolitizando, é a história de vida, é humanizar o político. Mas fala um pouquinho então para a gente agora, os próximos passos dentro disso tudo que a gente conversou, de precisamos, e aí eu me incluo também, porque o Despolitizando faz parte disso, precisamos em que o povo, de um modo geral, né, as pessoas, de um modo geral, entendam que a política é todo dia. Então, não vem com esse papo de que assim, eu não falo sobre política. Mentira, você fala toda hora sobre política. Você fala com seus filhos, você fala com a esposa, fala no seu trabalho, você fala de política toda hora. Mas a política partidária é importante que as pessoas entendam, né, o partido, as eleições, que entendam e aprendam isso, para poder ter o poder de fala, né? A gente, quanto mais conhecimento a gente tem, mais capacidade a gente tem de escolher o certo, né? E aí, pensando nesse eu estou seguindo o seu raciocínio aqui, porque eu estou achando gostoso pra caramba esse nosso papo, apesar de ser despolitizando, a gente está falando de política, mas a política do dia a dia. Metas para os próximos passos, para poder atingir assim, eu quero isto. As minhas metas, primeiro, é até abstrata, assim, mas aquilo que é meu foco principal é que as pessoas compreendam que a política, ela não é uma ciência exata, onde 1 e 1 sempre vai ser 2. Também não é esse misticismo de super-heróis, né? Superman, Lex Luthor, o bem, o mal, não é isso. E a política precisa exatamente o que você colocou várias vezes, ser humanizada. E para a gente humanizar a política, a gente precisa que todas as pessoas compreendam exatamente o que cada um faz, o que o parlamento faz, o que o Senado faz, o que o presidente faz, o que o prefeito faz, quais são as leis, quais são os direitos, quais são os deveres, aonde eu me encaixo, né? Buscar isso, e isso eu falo para você. Infelizmente, o sistema brasileiro se assemelha a uma casa. Quando você vai reformar uma casa, a primeira coisa que você tem que ver é como é que está o alicerce, como é que está o vigamento, se está tudo bem, se foi construído, se tem sapata, se tem, enfim. Se não tiver isso, não adianta você reformar, não adianta você pintar, não adianta você colocar janela, porque a casa vai ficar bonita. Quando você entrar, vai começar a porta emperrar, rachar tudo, a pintura cair, o reboco cair. Por quê? Porque aquela casa precisa ser derrubada e reconstruída. Isso é o sistema brasileiro. Nós precisamos construir um sistema igualitário, onde todas as pessoas possam ser incluídas nele. Não adianta ficar reformando a casa do jeito que está. A gente precisa renovar, a gente precisa de gente nova, a gente precisa de força nova, de pensamentos novos, de cabeças novas. E para fazer isso, só existe uma forma: emancipar a consciência do povo. E o meu objetivo como pessoa é ajudar nisso. Eu não sou um super-herói, uma super-heroína, eu não tenho uma varinha mágica e eu não consigo fazer isso com um bater de varinha, com uma palavra mágica. Só
existe uma forma, é trabalho, é ir até os meus, é conversar, é dialogar, é tirar dúvida, às vezes até ouvir, você quer o quê de mim? Não quero nada, eu quero uma sociedade melhor para minha filha, quando ela tiver a minha idade, é isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Se deixar, a gente vai ficar aqui 1 hora conversando, porque o papo tá bom, mas aí a gente deixa um pouquinho para um próximo. Já deixo o convite aqui, porque ainda tem um tempinho até as eleições, né? Então, a gente pode fazer um outro aqui. Agradeço a presença, agradeço esse papo despolitizado gostoso que a gente teve e deixo a câmera aberta, o microfone aberto para a senhora deixar o recado para quem te acompanha. Não estou falando para o seu eleitor, para quem te acompanha, para quem acredita e que segue, e para quem não segue também conhecer um pouco mais quem a senhora é. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Me senti muito à vontade. Obrigada por me dar esse espaço de voz. E para quem não me conhece, me segue lá, Jussara Basso SP, no Instagram, no Twitter, né, no X. E eu estou por aqui para aquilo que precisar. Sempre que me convidar, estarei com o maior prazer. Muito obrigado.